Olá, pessoal. Então, dando continuidade às nossas aulas, nós vamos ver agora um conceito muito parecido, né, de certa forma, com o conceito que nós vimos de Stored Procedures, que é o conceito de funções, com uma diferença marcante, né, que a função ela vai ter um retorno e ela nos possibilita, né, digamos assim, automatizar ou reutilizar em vários pontos, né? Nós podemos executar funções, inclusive, que não necessariamente interfiram nas tabelas, né? Como nós conhecemos já das linguagens de programação, função de média, função para cálculos de dados temporários, inclusive, né? Então, é algo complementar, um recurso complementar que fica à nossa disposição. Então, funções são declaradas de forma semelhante aos procedures, né, aos stored procedures. Então, a palavra reservada utilizada para criar a função é a palavra function. Então, function, o nome da função e a declaração ou especificação dos parâmetros usando uma terminologia muito parecida com o que a gente já usa nos Stored Procedures. Então, a diferença marcante, né, maior, é que a função ela pode ter um return e a função pode não ser determinística e é necessário ter privilégios de root, né, privilégios administrativos para poder criar uma função. Então, aqui é só um exemplo da criação, né, de uma função. Nós estamos criando uma função chamada de dar um aumento, atribuir um aumento, né, give raise. Então, para reajustar o salário. Então, nós temos um valor antigo e o percentual de aumento que vai ser dado para esse funcionário, né? Então, a partir do valor do salário atual, o valor antigo, e o percentual de aumento, a função vai retornar o valor atualizado do salário. Então, o tipo de retorno dessa função é double, né? Ela é uma função determinística, né? A função determinística é uma função que permite algumas otimizações de execução, ela tem sempre a mesma resposta, o mesmo valor de retorno a partir dos mesmos dados de entrada, não usa aleatoriedade na execução da função, ou pseudo-aleatoriedade. Então, a partir dos mesmos valores, o retorno vai ser sempre igual. Quando isso acontece, nós dizemos que ela é deterministic, tá? Ela pode ser também not deterministic, como nós vimos, né, no slide anterior. Ela pode ser não determinística, mas o determinismo permite algumas otimizações. Sempre que possível, é bom ter uma função determinística. Senão fica difícil até ter casos de teste, né, testar a função. Mas é possível, como nós sabemos, ter, né, uma função não determinística usando valores gerados aleatoriamente dentro da função, ou com algoritmos pseudo-aleatórios. Então, uma vez declarada a função, nós precisamos definir o corpo da função. Então, de forma muito parecida com o que acontece nas Stored Procedures, se você tem alguma dúvida, eu recomendo que você volte e assista, né, a videoaula sobre Stored Procedure. Mas nesse caso daqui, só explicando o código, nós estamos declarando uma variável chamada newVal, uma variável local, né, no corpo da função, e estamos atribuindo a essa variável o valor do salário antigo, né, o valor do parâmetro que foi recebido, corrigido, né, de uma certa porcentagem. Então, vezes 100%, né, 1 mais a porcentagem do aumento. Então, se foi 20% de aumento, o amount aqui deve ser 0,2, 0,2. Então, vai ser o valor antigo vezes 1,2. Vai ser corrigido em 20%. Note que não houve alteração nenhuma em tabelas, tá? A função, ela simplesmente calculou o novo valor e retornou. Essa função poderia ser utilizada, né, inclusive dentro de um procedimento, ou ser chamada, né, dentro de um procedimento para dividir, para conquistar, né, para ter uma melhor estruturação do código, né, do comportamento. Inclusive, as funções podem ser utilizadas nas próprias consultas, né, diretamente nas consultas. É uma função, tá? Então, nesse caso daqui, ó, select name, salary e give raise. Então, give raise vai ser calculado, vai ser executado e o retorno vai ser o valor para a tupla atual, tá? Então, give raise do
salário atual do funcionário aumentado em 10%, né? Então, um atributo derivado, né? E esse atributo derivado tem o nome de new sal, foi renomeado para novo salário. Simples assim, tá joia? Então, ficamos por aqui e o próximo assunto, como já visto, né? Nós veremos os triggers ou os gatilhos SQL.